Em live, promovida pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, o promotor César Dario Mariano da Silva e o diretor da UNAB, Maurício Pereira da Silva, mencionaram o papel da velha imprensa na criação do ambiente no qual os poderes do presidente da República, Jair Bolsonaro, estão sendo restringidos. O promotor César Dario Mariano explicou que a velha imprensa perdeu a credibilidade de tal forma que a população fica em um estado de insegurança quanto às informações que recebe. O promotor apontou ainda que a comunicação do governo é falha, exemplificando com o caso da chegada das vacinas da Índia. Ele disse: "Estavam dizendo até ontem ninguém será vacinado, não vai ter vacina de jeito nenhum. Acabaram de liberar 2 milhões de doses. A nossa vacina, produzida aqui na Fiocruz brevemente. Isso daí que deveria ser trazido para a população saber o que está ocorrendo." O promotor resumiu ainda a situação em que o país foi colocado com a decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu os poderes do presidente em meio à pandemia. Ele acrescentou: "Se direito é ideologia e você interpreta de acordo com uma ideologia, você vai ter uma decisão de acordo com a sua ideologia." O advogado Maurício Pereira da Silva apontou que a mídia tradicional vem fazendo um trabalho desconcertante quanto à verdade. Ele disse: "Estão colocando na cabeça das pessoas aquilo que eles têm como ideia de certo, correto, conveniente, numa estrutura voltada exclusivamente a derrubar o governo federal." O Dr. Maurício apontou que há um trabalho diário de desestruturação de nossas leis e da Constituição que estão sendo substituídas por interpretações adequadas aos interesses de um grupo político. Assista. A situação criada pela Covid foi uma situação realmente lamentável, né? Porque hoje você não sabe em quem acreditar. Essa é a grande verdade. A mídia tradicional, eu praticamente não leio mais. Eu não consigo. Hoje inverteu, né, a situação. Antes você ia no noticiário e você tinha aquilo como uma situação certa. Hoje não. Hoje você vai no noticiário e você vai ver nas redes sociais se aquilo é verdade. Porque boa parte da mídia hoje é tendenciosa. Ela tem um interesse por um determinado assunto, né? Muitas vezes é um assunto até financeiro, e o que a gente vê são notícias e mais notícias, todas elas voltadas a derrubar um governo democraticamente eleito. Isso é triste, a gente ver isso numa democracia, porque tivemos uma eleição, a maioria da população elegeu o presidente. Certo ou errado, ele está tomando as decisões. Óbvio, eu não vou defender ninguém, mas tivemos muitas decisões equivocadas, não é o caso de dizer, mas muitas decisões corretas. Mas mesmo quando ele acerta, já vem algum tipo de crítica. Mesmo quando ele acerta, sempre tem algum porém. E infelizmente, é o que nós estamos vendo hoje. Eu não assisto mais noticiário, não assisto. Na realidade, tem um só que passa na YouTube que eu consigo assistir, que é a da Jovem Pan. Né? É o único que eu consigo ver que é imparcial, porque o jornalista ele deixou de noticiar fatos. Hoje ele coloca a impressão dele ou a impressão da emissora. Ele simplesmente coloca o que a emissora quer que o povo entenda. Isso, no meu modo de ver, não é jornalismo. Jornalismo, eu sou daquela época que noticiava o fato. O que me interessa é o fato, eu não quero saber a opinião do jornalista. Isso não me interessa, eu quero ter a minha opinião. Então eu quero dizer com isso que você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, você não sabe mais em quem acreditar. Né? Você ouve, cada hora você escuta uma coisa, uma versão diferente. E o grande problema que eu vejo hoje no governo federal, e se o presidente Bolsonaro estiver me escutando, tiver me escutar, seria ótimo, porque é uma verdade, a comunicação social está muito ruim. A comunicação, essa fala que tem que ser feita para as pessoas saberem o que está acontecendo, está muito ruim. Né? A população quer saber o que está acontecendo na questão das vacinas, quer saber o que está acontecendo. Tem gente que vai tomar, tem gente que não vai tomar. Eu sou contra a obrigatoriedade, já escrevi diversos artigos,
Eu tenho uma página no Facebook, lá, César Dario Mariano, quem quiser ver. Eu tenho diversos e diversos artigos em todos os sentidos de tudo que tem ocorrido hoje. Praticamente todo eu escrevo alguma coisa. Eu sou literalmente contra a obrigatoriedade. Para mim tem de ter vacina. A pessoa toma quem quiser. Quem se sentir segura, toma. Quem não se sentir, não toma. Agora, não pode ser obrigada. Mas eu gostaria de saber, gostaria de ser informado do que está ocorrendo. E não pela mídia. Eu não sei se está falando a verdade. Parece fofoca. Parece aquela fofoca que a gente tem de porta em porta. Você viu? Aconteceu isso, você viu? E daqui a pouco fala uma coisa, daqui a pouco fala outra, totalmente diferente. Estavam dizendo até ontem lá, na rede social, ninguém será vacinado. Não vai ter vacina de jeito nenhum. Acabaram de liberar aí 2 bilhões de doses de vacina. É o que consta, todo mundo está falando. Eu fui ver nas redes sociais, parece que é isso daí mesmo, porque eu não acredito na mídia, e nós vamos ter a nossa vacina produzida aqui na Fiocruz brevemente. Então, isso daí que deveria ser trazido para a população saber o que está ocorrendo. Então, eu quis trazer a minha visão, uma visão de um doutrinador, de um jurista, do que eu entendo do que ocorreu. Não sou dono da verdade, respeito o Supremo Tribunal Federal, respeito as decisões, respeito os ministros, mas eu trouxe a minha visão, meu entendimento jurídico, depois de meditar, de estudar, de analisar os fatos, e foi exatamente o que eu expus, exatamente, inclusive, o que eu aprendi, e lendo em muitos livros de direito constitucional, em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que eu entendi que essa decisão não era a mais correta. Eu entendi que realmente isso daí violou o nosso sistema federativo. Aqui nós temos uma federação e não uma confederação, os estados são autônomos, não são soberanos. E a autonomia pressupõe justamente isso, a obediência à normatividade superior. Nós temos competências privativas exclusivas da União, e nessa competência concorrente, as normas da União elas devem sempre estar num patamar acima. Então, a União ela não pode estar no patamar abaixo. Não é ela que tem que seguir o que é determinado pelos Estados, é os Estados que têm que seguir o que é determinado pela União. É o que consta da nossa Constituição Federal. Está lá. Se a Constituição está errada, muda a Constituição. E essa legislação, a legislação da Covid, ela simplesmente veio trazer o que está na Constituição. E o Congresso aprovou isso daí. O Congresso aprovou por quê? Passou em comissões do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e verificaram que estava em conformidade com a Constituição Federal. E, de repente, foi dito, não é bem assim, e tudo que eu aprendi sobre sistema federativo, sobre repartição de competências, tudo que eu li nos livros de direito constitucional, parece que eu estava equivocado, e esses livros também estão equivocados. Foi feita uma releitura do que seja a federação, do que seja a repartição de competência, a repartição vertical de competências. O Supremo Tribunal Federal decidiu dessa maneira. Decidiu, não tem a quem recorrer, é a última instância, coube ao presidente cumprir a determinação, acabou sendo um provedor, repartiu todo esse dinheiro que tinha, criou benefícios sociais, ou seja, fez o que pôde, dentro da sua competência, dentro do que foi deixado para ele. Coordenar como? Com a hostilidade existente pelos governadores. Tem um determinado governador, que eu não preciso nem dizer quem é, que está todo dia, chama de genocida, dizendo que ele é o responsável pelas mortes. Durante toda a crise da pandemia foi isso, foi essa hostilidade. Se os governadores fazem o que querem, são um pequeno país soberano, como que o presidente, que não pode fazer absolutamente nada de acordo com o Supremo Tribunal Federal, diz que qualquer norma da União deveria ser desconsiderada, como que ele vai coordenar? Acabou fazendo o que pôde fazer. Dinheiro, 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 que foi despejado de todas as maneiras, boa parte desse dinheiro foi para o lixo, para o ralo, paciência. Então é isso daí, foi um prazer, uma satisfação estar aqui, falar o que eu entendo, com devido respeito a todos que entendem de maneira diferente. Eu costumo dizer para os meus
alunos que direito você tem diversos posicionamentos, principalmente quando se interpreta a Constituição. Essa questão de vamos dar uma interpretação de acordo com a Constituição, que é o chamado neoconstitucionalismo, você interpreta a Constituição do jeito que você quiser. A interpretação correta é o que eu sempre falo para os meus alunos, isso vem desde de Gadamer, de Heidegger. Você tem que partir de um fato desconhecido, um fato conhecido, para chegar numa interpretação desconhecida. A partir do momento que você sai com uma pré-concepção do que você entende correto, você vai chegar numa interpretação equivocada, porque você tende a buscar uma interpretação de acordo com a sua pré-compreensão. Então, a interpretação que a gente chama de interpretação sob encomenda, você vai interpretar até chegar onde você quer, porque você já tem uma pré-concepção. Se direito é ideologia, e você interpreta de acordo com a sua ideologia, você vai ter uma decisão de acordo com a sua ideologia. Esse que tem sido o grande problema. As pessoas interpretarem de acordo com a sua ideologia até chegar onde ela quer, com aquela pré-concepção dos fatos que ela tem. E é um problema. Tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Thomas. Queria pegar um gancho, viu, doutor? Queria pegar um gancho no que o senhor falou, que a gente não sabe mais o que é verdade, né? Aliás, foi instituído aí um termo fake news pela mídia tradicional, que vem fazendo um trabalho desconcertante quanto à verdade. Inclusive, eles não dão nem margem para a questão empírica em si, porque a gente chega a conclusões depois de diversos testes, diversas pesquisas, diversas perguntas e respostas. E a mídia vem colocando de forma categórica o que não existe, o que não serve, o que não funciona, sem ao menos pesquisar que tem pessoas, técnicos e cientistas que pensam diferente. Então, eles escolheram uma plataforma, um segmento, uma preconcepção daquilo que se acha correto ou simplesmente daquilo que é conveniente, estão aí diariamente colocando nas redes de televisão, que tem um alcance maior no nosso território e no mundo inteiro, né, colocando na cabeça das pessoas aquilo que eles têm como ideia de certo, correto, ou, voltando a repetir, conveniente, numa estrutura voltada única e exclusivamente para derrubar o governo federal, e seja ele quem for, seja ele Bolsonaro ou outro qualquer. O detalhe é que há hoje um vetor direcionado à quebra do Estado de Direito, à quebra do governo federal e do seu sistema, e do nosso sistema republicano. O que a gente vê é um trabalho diário, uma desestruturação de nossas leis e legislação, sobretudo a Constituição Federal, numa interpretação que, como o senhor mesmo disse, ela vem já pré-concebida e adequada ao convencimento e conveniência daqueles que estão julgando, seja por pressão, seja por simpatia ideológica a esse ou aquele grupo, mas de toda forma a gente não vê uma interpretação da lei ou da Constituição. O que a gente vê é uma adequação da Constituição Federal àquela interpretação já formada, já realizada, estipulada e direcionada numa convergência tal que a gente só tem uma coisa a pensar. Não existe estudo adequado no direito para as decisões que a gente tem visto. O que a gente tem visto é uma desestruturação, uma reescritura da nossa legislação para que ela se converja àquela preconcepção. Uma preconcepção que destoa dos interesses da população, destoa da segurança jurídica, destoa da preconcepção anterior de tudo, que é do poder originário. Eles não querem saber mais da população em si. A decisão do neoconstitucionalista, ela é feita momento a momento, certo? Então a gente não tem mais jurisprudência. Ela é feita de segundo a segundo, certo? E com visão à capa dos autos, certo? O que a gente não tem mais impessoalidade.
O que a gente tem visto é jogar fora daquilo que o doutor faz, né, ensina seus alunos. Aquilo está servindo para quê? É quase que uma didática para se colocar naquela agenda. Mas a gente não pode mais ter certeza que aquilo vai ser usado efetivamente nos nossos tribunais. É uma pena muito grande, é um negócio totalmente estarrecedor. A gente, na área do direito, vê que a gente não tem mais como uma base concreta para que a gente possa fazer uma defesa, a gente possa intentar uma ação, porque aquilo, na verdade, ela é entre aspas, venal. Ela muda de tempos em tempos na conveniência de quem vai julgar. E eu não estou generalizando aqui, porque a gente sabe que 99% dos julgadores são pessoas do bem. O que a gente está falando aqui é de uma estrutura muito maior. Não estou direcionado ao judiciário em si, mas direcionado às pessoas que estão trabalhando de uma forma tal que às vezes eu me pergunto, e já falei isso com o Tony diretamente, será que é minha visão que está errada? Será possível que todo entendimento que a gente teve, todo estudo que a gente fez está errado? Será que a segurança jurídica realmente não serve para nada? A letra da lei constitucional hoje, certo, não é mais como era antes? E digo antes, 2 anos atrás, que mudou de 2 anos para cá. Nossa Constituição mudou a forma de alcance, a forma de aplicação, certo? E o seu comando obrigacional não existe mais, ninguém respeita. Então, há um sentimento muito triste do que está acontecendo. E falar aquilo que a gente não sabe mais se é verdade ou mentira, no Supremo Tribunal Federal, como o senhor mesmo disse, né, e leu até, inclusive, uma parte do texto, a decisão de Alexandre de Moraes na 672, ele fala que os governadores, prefeitos, inclusive, podem agir exatamente na posição e no sentimento deles próprios, independentemente de qualquer ato que venha regulamentar qualquer ação vinda do governo federal. Isso é falar que a gente não tem o presidente da República, é um figurativo. Isso é falar que a gente não tem uma estrutura presidencialista. Então, o que fazer com essa questão imposta, goela abaixo do cidadão brasileiro, inclusive do senhor presidente da República? É estarrecedor. Então, a gente vê, Alexandre de Moraes decidiu assim, quem manda são os governadores e prefeitos municipais. O governo federal ficou limitado, sabe, a fazer uma distribuição de valores. É isso que ele tem que fazer, é o que ele pode fazer, não tem mais. Então, o STF fixou que o presidente da República ele pode somente estabelecer medidas restritivas no território nacional, certo? Quando achar necessário, além de distribuir as verbas orçamentárias para que esses entes públicos de governo, de Estado e prefeituras possam fazer o combate a coronavírus. Então, ele deixou o STF, que referendou, né, a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente fez o quê? Disse que não importa o que o governo venha fazer, seja qual o ato for, que for contrário a qualquer decisão governamental de estados e municípios, certo? Não tem valor algum. Então a gente está numa estrutura totalmente desconexa da realidade, do sistema de tripartição dos poderes não existe, certo? Nossa Carta Maior se transformou nessa decisão, nossa Carta Maior, que tinha lá a competência dos poderes, se transformou de competência concorrente numa competência simplesmente conveniente, numa mitigação do poder da União Federal de forma totalmente a colocar de lado os princípios da imparcialidade, da pessoalidade, né? Então a gente acha que tem que haver um momento de que isso pare.
né? E falando novamente como cidadão brasileiro. O próprio STF, em sua página oficial, desdisse o que consta no acordo. O que ele disse lá, que independentemente de superveniência de ato federal, certo? Os governos estaduais e municipais possam fazer o que quiserem bem entender. Mas no site do Supremo Tribunal Federal consta que não foi nada disso. Lá, num esclarecimento, como um informativo, né? Eles dizem que, na verdade, não. Eles simplesmente falou para que as competências sejam exercidas de forma concorrente, como está na Constituição, o que não é verdadeiro. Então, senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o senhor erra muitas vezes, mas eu creio piamente que o senhor acerta muito mais. Sua visão como pessoa do bem parece que está muito bem afixada. Então, eu penso por mim, é a opinião minha, pessoal, Maurício dos Santos Pereira, que o senhor hoje está limitado nas suas funções como presidente da República. O senhor hoje tem uma limitação tamanha que lhe tira, inclusive, até quem sabe, o título de presidente da República, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que abrange o nosso país e o nosso território totalmente, que excluiu a presidência da República da nossa República. Excluiu o presidente da República como gerenciador das questões de governo, como gerenciador da nossa pátria. Então eu sinto muito ver uma situação como essa, principalmente porque nossa mídia tradicional está imputando ao senhor responsabilidade que o senhor não tem com relação a essa Covid. Essa nossa mídia tradicional e alguns partidos políticos hoje visam a sua retirada, né? Eles querem que o senhor saia daí, estão tentando aí fazer um impeachment de Vossa Excelência. Então, como cidadão, eu lhe dou a mão novamente, porque eu também votei no senhor, né? Mas dou a mão novamente, não porque o senhor acerta tudo, não, mas porque o senhor foi eleito, certo? Dentro das normas, dentro das leis, certo? E, infelizmente, o senhor teve total retirada de seus poderes. Então, me coloco à disposição para sempre fazer o que for possível para trazer esclarecimentos, como o doutor Dario traz, como Thomas Contais trouxe, né, no sentido de que alertar as pessoas e o cidadão brasileiro. O presidente da República hoje, o que está fazendo, inclusive já está fazendo além daquilo que ele pode fazer, porque a limitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal fez com que ele simplesmente não pudesse fazer mais nada. Na verdade, ele poderia pôr lá o ministro Paulo Guedes para controlar isso, porque ele mesmo não faz nenhuma ação de gestão pública como presidente da República. Ele só distribui dinheiro. Então a gente fica extremamente revoltado, tá? Porque há uma injustiça praticada hoje contra o senhor presidente da República. Não que ele seja a pessoa melhor do mundo, mas é o senhor presidente da República que a gente deve respeito, e esse respeito deveria vir, inclusive, dos outros poderes, inclusive do Legislativo, que vem em polvorosa fazendo algumas coisas aí que a gente acha repugnante.